Boa noite para todos ou nem todos, que possam estar me assistindo. Hoje foi um dia de cão. Alguns professores, tanto da rede pública, tanto da rede privada de ensino, passam por isso. Mas para vocês terem mais ou menos noção do nível que está a educação do país, as pessoas não têm a noção de como o professor fica sobrecarregado e do que a gente passa. Hoje é sexta-feira. Normalmente nós trabalhamos de segunda a sexta, de 7 da manhã, 7h30 ou às vezes 10h30 da noite. No meu caso, 7h30 da noite. Mas hoje, logo pela manhã, eu tive uma surpresa. Eu passei uma atividade que para minha época, na minha infância, era algo extremamente normal. Peguei um livro bom. Comecei a folhear, falei assim, vou passar esses 2 capítulos que tinham 10 questões cada um de interpretação de texto. Veja bem, 10 questões cada um de interpretação de texto. Era só olhar o texto e responder. E 2 redações, uma de 10 linhas e a outra de 30 linhas, ou seja, 40 linhas. Sendo que a questão de produção textual era extremamente fácil, extremamente simples de ser executada. O aluno tinha 2 horas. Eu não estou falando meia hora, eu não estou falando 1 hora, eu não estou falando 1h30. Ele tinha 2 horas para fazer 2 capítulos com 10 questões e uma produção textual. Ou seja, em 2 horas dava tempo suficiente para ele executar essa função. Sendo que eu fiz o seguinte acordo. Eu lancei como atividade um ponto extra, além dos 10 pontos que ele tem, na média. Sentei e um dos alunos falou, professor, eu posso fazer em dupla? Pode, faz em dupla, entrega individual. Professor, posso fazer em grupo? Pode, faz em grupo, cada um entrega individual. Professor, não trouxe o livro, posso sentar com fulana? Pode. Ok, 8 horas da manhã. Começou. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Caros alunos, são 8h30. Vocês têm 1h30 para terminar. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Caros alunos, são 9 horas da manhã. Vocês têm 1 hora para acabar. E a conversa continuou. 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Quando deu 15 minutos, eu fiquei calado. E eu tive a seguinte estrutura pedagógica que ainda me sobrava, e eu contei para eles uma parábola. Talvez você, professor, deva achar, poxa, você com apenas 5 minutos finais de aula, com nenhum aluno te entregando a atividade que foi proposta, você ainda teve a percepção de narrar uma parábola? Pois bem, eu narrei uma parábola. Essa parábola era muito mencionada na minha infância, em uma época que a educação era algo muito importante. E ela dizia mais ou menos o seguinte: Deus uma vez encontrou um homem e decidiu dar um presente para esse homem.
Deus pegou uma cruz grande, pesada, larga, de 5 metros. Essa cruz de 5 metros tinha uma largura, era totalmente quadrada, perfeita. E Deus deu uma missão a esse homem. Você vai ter que andar 1 quilômetro, apenas 1 quilômetro com essa cruz. Esse é o seu presente. O homem não entendeu muito o que Deus queria, porque Deus me deu uma cruz de 5 metros pesada para eu carregar. Mas o homem não retrucou muito e foi carregar a cruz. Depois de uns 10 minutos andando, a cruz estava muito pesada, ele encontrou um amigo. Parou, deixou a cruz de lado, começou a conversar com o amigo. Aí, a conversa, o amigo falou: que cruz é essa? Falou assim: isso foi um presente que Deus me deu. Nossa, que presente que Deus lhe deu, hein? Até agora eu não estou entendendo. Você quer uma dica? Aí ele: claro que eu quero uma dica. Eu tenho aqui um machado. Se você quiser, eu posso te emprestar um machado. Você raspa as laterais da cruz, ela vai ficar arredondada e vai ser mais fácil de você pôr no seu ombro. E você carrega a cruz. Ele: que ideia maravilhosa. Foi o que ele fez. Pegou o machado, arredondou a cruz toda. Ficou um formato muito mais agradável para carregar. Ele: obrigado, amigão. E seguiu o seu caminho. Passando mais uns 20 minutos, ele encontrou outro amigo. Aí esse outro amigo chegou: nossa, que cruz pesada você está carregando. O que está acontecendo, amigo? Isso foi um presente que Deus me deu. Até agora eu não estou entendendo o que Deus queria fazer com isso. Assim: olha, eu tenho uma ideia. Eu tenho aqui uma furadeira e 2 rodas. Você fura a cruz e coloca 2 rodas nela. Assim você vai poder empurrar. Pô, que excelente ideia. E assim o homem fez. Furou a cruz no meio, colocou 2 rodas e começou a empurrar. Passou-se 1 hora. O homem encontrou mais um amigo. Ele estava exausto de empurrar aquela cruz de 5 metros. O amigo falou assim: nossa, que cruz, hein? Apesar de ter rodinha e ser arredondada, não entendi. Você não gostaria de um serrote que eu tenho aqui? Isso seria perfeito. Ele pegou 1 metro de cruz e começou a serrar. A cruz de 5 metros ficou com 4 metros. Nossa, perfeito. Ficou até mais leve. E o homem foi empurrando. Só que na hora que ele serrava, ele não percebeu que ele levou mais de 1 hora serrando uma cruz. Eis que, quase chegando no fim da sua longa caminhada, ele encontrou mais um amigo. O amigo chegou para ele: nossa, mas que cruz enorme. Ele: se eu tivesse uma serra elétrica, isso não seria problema, porque eu já tenho ela arredondada, 2 rodinhas, e eu teria menos peso para carregar. Pois bem, eu tenho uma serra elétrica. O homem não pensou 2 vezes. Tirou 3 metros de cruz. E em menos de 1 minuto ele cerrou a cruz. Pois bem, agora ele tinha uma cruz com 1 metro, arredondada e com rodinha. Ele começou a chutar a cruz. A cruz parecia, entre aspas, um skate. E foi fácil carregar uma cruz de 1 metro com rodinha. Pois bem, o homem chegou no fim do caminho.
E no fim do caminho, o que ele encontrou? Um precipício. Um precipício com 4 metros. E no outro lado, tinha Deus, com os braços abertos para ele. Só que ele tinha uma cruz com apenas 1 metro. Se ele não fosse no último amigo, ele poderia tentar atravessar para o outro lado. Mas a cruz teria o tamanho exato de 4 metros e poderia escorregar no desfiladeiro. Com 5 metros, ela teria uma margem que ele poderia atravessar calmamente. Se ele não tivesse passado pelo quarto amigo, o terceiro, ele teria uma cruz com 2 rodas furadas, certo? Pois bem, na hora que ele deslizasse pela cruz, aonde tinha o buraco, tinha a chance da cruz quebrar, e assim ele poderia cair no precipício. E se ele não passasse pelo primeiro amigo, ele arredondou a cruz. Ele, ao pisar, ele poderia bambear para um dos lados e cair. Então, cada um tem a cruz que merece. Não adianta você tentar modificar a sua cruz. E eu falei para meus alunos assim: eu dei uma cruz para vocês, mas no outro lado estava a sua garantia de vitória. 1 ponto. Eu não sou evangélico, não. Mas eu achei essa história extremamente importante que eu escutei na minha infância, de uma professora. Porque eu sempre tive a noção que cada um tem uma função importante na vida. E que às vezes, aquilo que é um trabalho, um dever, pode ser algo proveitoso para a minha vida. Essa é a mensagem que eu queria deixar, não só para os professores, mas também para os alunos. Tenha todos uma boa noite. Fiquem com Deus.